Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible Name foi produzido pela Ascension e essa versão brasileira é traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 264. Pessoal, vocês repararam que falta só mais 101 dias? Nossa, vamos que vamos, vai. Hoje vamos ler os capítulos 22, 23 e 24 do Evangelho de Mateus e os versículos 17 a 20 do capítulo 19 de Provérbios. Eu não sei vocês, mas eu acho ótimo. Eu espero que vocês estejam gostando também dessa forma que estamos lendo os evangelhos, onde fazemos um intervalo nas outras leituras e lemos um evangelho inteiro, um de cada vez. Eu acho muito legal ler dessa forma e o Evangelho de Mateus é um dos meus evangelhos favoritos. Ele é um dos meus 4 favoritos. É tão bom, em meio a essas outras leituras, parar um pouco e poder ver Jesus, ouvir seus ensinamentos e observar suas ações e como ele vivia. E eu acho muito incrível. E é isso que vamos continuar fazendo hoje. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre ser avisado quando o episódio novo sair. Como eu disse, é o dia 264 e eu tô tão feliz de você estar aqui conosco. Hoje vamos ler Mateus, capítulos 22, 23 e 24 e Provérbios 19, versículos de 17 a 20. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. O banquete de casamento. Jesus tomou de novo a palavra e lhes falou usando parábolas. O reino de Deus se parece com um rei que celebrava o casamento de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados ao casamento, mas estes não quiseram ir. Então enviou outros servos, recomendando que dissessem aos convidados: Meu banquete está preparado, os touros e animais cevados foram degolados e tudo está pronto. Vinde ao casamento. Mas eles se desculparam. Um foi para seu campo, outro para seu negócio. Outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. O rei se enfureceu e, enviando suas tropas, acabou com aqueles assassinos e incendiou sua cidade. Depois disse a seus servos: O banquete nupcial está preparado, mas os convidados não o mereciam. Portanto, ide às encruzilhadas e convidai para o casamento todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. O salão se encheu de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um que não usava traje apropriado. Disse-lhe: Amigo, como entraste sem traje apropriado? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Atai-lhe pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Aí haverá pranto e ranger de dentes, pois são muitos os convidados e poucos os escolhidos. O tributo a César. Então os fariseus foram deliberar um modo de enredá-lo com suas palavras. Enviaram-lhe alguns discípulos seus, acompanhados de herodianos, que lhe disseram: Mestre, consta-nos que és veraz, que ensinas sinceramente o caminho de Deus e não te importa ninguém, porque não fazes distinção de pessoas. Dize-nos tua opinião. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, adivinhando sua má intenção, lhes disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Apresentaram-lhe um denário, e ele lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? Respondem: De César. Então lhes disse: Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvir isso, se surpreenderam, o deixaram e se foram. A ressurreição. Naquela ocasião, aproximaram-se alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe disseram: Mestre, Moisés ordenou que quando alguém morre sem filhos, seu irmão case com a viúva para dar descendência ao irmão defunto. Pois bem, havia em nossa comunidade 7 irmãos. O primeiro casou, morreu sem descendência e deixou a mulher a seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo e o terceiro, até o 7º. Depois de todos, morreu a mulher. Quando ressuscitarem, de qual dos 7 será a mulher? Pois todos foram maridos dela. Jesus lhes respondeu:
Estais enganados, porque não entendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, mas serão no céu como anjos de Deus. E a propósito da ressurreição, não lestes o que Deus vos diz? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos. Ao ouvi-lo, o povo ficava assombrado com seu ensinamento. Os fariseus, ao saber que havia fechado a boca dos saduceus, reuniram-se num lugar. E um deles lhe perguntou, capciosamente: Mestre, qual é o preceito mais importante da lei? Respondeu-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o preceito mais importante. Porém, o segundo é equivalente. Amarás o próximo como a ti mesmo. Esses dois preceitos sustentam a lei inteira e os profetas. O Messias e Davi. Estando reunidos os fariseus, Jesus propôs uma questão. O que pensais sobre o Messias? De quem é filho? Respondem-lhe: de Davi. Ele lhes disse: Então, como Davi, inspirado, o chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos estrado de teus pés. Pois se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? Ninguém podia responder-lhe, e daí em diante ninguém se atreveu a fazer-lhe perguntas. Capítulo 23. Investida contra os fariseus. Então Jesus, dirigindo-se à multidão e aos discípulos, disse: Na cátedra de Moisés sentaram-se os letrados e fariseus. Praticai o que vos ordenarem, mas não imiteis o que fazem, pois dizem e não cumprem. Amarram fardos pesados e os põem nos ombros das pessoas, enquanto eles se negam a movê-los com um dedo. Fazem tudo para exibir-se às pessoas. Carregam faixas largas e borlas grandes. Gostam de ocupar os primeiros lugares nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. De serem saudados pelas pessoas na rua e serem chamados mestres. Não vos façais chamar de mestres, pois um só é o vosso mestre, ao passo que todos vós sois irmãos. Na terra a ninguém chameis pai, pois um só é o vosso Pai, o do céu. Nem vos chameis instrutores, pois vosso instrutor é um só, o Messias. O maior de vós seja vosso servidor. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ai de vós, letrados e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino de Deus. Vós não entrais nem deixais entrar os que o tentam. Ai de vós, letrados e fariseus hipócritas, pois percorreis mar e terra para ganhar um prosélito, e quando conseguis, o tornais merecedor do fogo 2 vezes mais que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jura pelo templo não se compromete, quem jura pelo ouro do templo fica comprometido. Insensatos e cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que consagra o ouro? Dizeis: quem jura pelo altar não se compromete, quem jura pelo dom que há sobre o altar fica comprometido. Cegos, o que é mais importante, o dom ou o altar que consagra o dom? Com efeito, quem jura pelo altar jura por ele e por tudo que há sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por quem o habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, letrados e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da menta, do anis e do cominho, e descuidais o mais grave da lei, a justiça, a misericórdia e a lealdade. Isso é o que se deve observar, sem descuidar o resto. Guias cegos, que filtrais o mosquito e bebeis o camelo. Ai de vós, letrados e fariseus hipócritas, que limpais por fora a taça e o prato, quando por dentro estão cheios de roubos e devassidão. Fariseu cego, limpa primeiro por dentro a taça, e assim ficará limpa por fora. Ai de vós, letrados e fariseus hipócritas, que pareceis sepulcros caiados. Por fora são formosos, por dentro estão cheios de ossos de mortos e de todo tipo de impureza.
Dessa forma, por fora pareceis justos diante das pessoas, por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, letrados e fariseus hipócritas, que construís mausoléus para os profetas e monumentos para os justos, comentando: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado do assassinato dos profetas. Com isso reconheceis que sois descendentes dos que mataram os profetas. Portanto, enchei a medida dos vossos antepassados. Serpentes, ninhada de víboras. Como evitareis a condenação ao fogo? Vede, para isso vos envio profetas, doutores e letrados. A uns matais e crucificais, a outros açoitais em vossas sinagogas e os perseguis de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós todo o sangue inocente derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o átrio e o altar. Eu vos asseguro que tudo recairá sobre esta geração. Lamentação por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados. Quantas vezes tentei reunir teus filhos como a galinha reúne a ninhada debaixo de suas asas, e vós resististes. Pois bem, vossa casa ficará deserta. Eu vos digo que a partir de agora não voltareis a ver-me, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. Discurso escatológico. Destruição do templo. Jesus saiu do templo. E enquanto caminhava, aproximaram-se os discípulos e lhe mostraram as construções do templo. Ele lhes respondeu: Vedes tudo isso? Pois eu vos asseguro que desmoronará, sem que fique pedra sobre pedra. Estando sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram em particular e lhe perguntaram: Dize-nos quando acontecerá isso e qual é o sinal de tua chegada e do fim do mundo. Jesus lhes respondeu: Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos se apresentarão alegando meu título, dizendo que são o Messias, e enganarão muitos. Ouvireis falar de guerras e notícias de guerras. Atenção, não vos alarmeis. Tudo isso acontecerá, mas ainda não é o final. Povo se levantará contra povo, reino contra reino. Haverá carestías e terremotos em diversos lugares. Tudo isso é o começo das dores do parto. Entregar-vos-ão para vos torturar e matar. Todos os povos vos odiarão por causa do meu nome. Então muitos falharão, se trairão e se odiarão mutuamente. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e ao crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem aguentar até o fim se salvará. A boa notícia do reino será proclamada a todas as nações, e então chegará o fim. A grande tribulação. Quando virdes entronizado no lugar sagrado o ídolo abominável anunciado pelo profeta Daniel, o leitor que o entenda, então os que vivem na Judéia escapem para os montes. Quem estiver no terraço não desça para recolher as coisas da sua casa. Quem se encontrar no campo não volte para pegar um manto. Ai das grávidas e das que derem à luz naqueles dias. Orai para que a fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Haverá uma tribulação tão grande como não houve desde o começo do mundo até agora. Nem haverá no futuro. Se não fosse abreviado aquele tempo, ninguém se salvaria. Contudo, em atenção aos escolhidos, aquele tempo será abreviado. Então, se alguém vos diz que o Messias está aqui ou ali, não lhe deis atenção. Surgirão falsos messias e falsos profetas, que farão portentos e prodígios a ponto de enganar, se fosse possível, inclusive os escolhidos. Vede que eu vos preveni. Se vos dizem, vede, está no deserto, não saiais. Ou vede, está na despensa, não deis atenção. Pois como o relâmpago aparece no levante e brilha até o poente, assim será a chegada do Filho do Homem. Onde está o cadáver, os abutres se reunirão. A parousia. Imediatamente depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não irradiará seu esplendor,
As estrelas cairão do céu e os exércitos celestes tremerão. Então aparecerá no céu o estandarte do Filho do Homem. Todas as raças do mundo farão luto e verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu, com glória e poder. Enviará seus anjos para reunir, com um grande toque de trombeta, os eleitos dos quatro ventos, de um extremo a outro do céu. O dia e a hora. Aprendei o exemplo da figueira. Quando os ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que a primavera está próxima. Também vós, quando virdes que acontece tudo isso, sabei que o fim está próximo, às portas. Eu vos asseguro que esta geração não passará antes que aconteça tudo isso. Céu e terra passarão, minhas palavras não passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai os conhece. Como em tempos de Noé, assim será a chegada do Filho do Homem. Nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam e se casavam, até que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a chegada do Filho do Homem. 2 homens estarão num campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo, uma será levada e outra deixada. Assim, pois, vigiai, porque não sabeis o dia em que chegará vosso Senhor. E sabeis que, se o dono da casa soubesse a que hora da noite vai chegar o ladrão, estaria vigiando para que não abram um buraco na parede. Portanto, estai preparados, porque este homem chegará quando menos pensardes. Vigilância. Quem é o servo fiel e prudente, encarregado pelo dono de casa de repartir em suas horas a comida para os empregados? Feliz o servo a quem o dono de casa, ao chegar, encontrar atuando assim. Eu vos asseguro que o encarregará de todos os seus bens. Ao contrário, se um servo mau, pensando que o dono de casa tardará, começar a espancar os companheiros, a comer e a beber com os bêbados, o patrão deste servo virá em dia e hora que menos imagina, e o despedaçará, dando-lhe o destino dos hipócritas. Aí haverá pranto e ranger de dentes. O livro de Provérbios, capítulo 19, versículos de 17 a 20. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, que lhe dará a recompensa. Corrige teu filho enquanto há esperança, mas não te arrebates até matá-lo. O enfurecido pagará uma multa, e se tentas contê-lo, o tornas pior. Escuta o conselho, aceita a correção, e chegarás a ser sensato. Pai do céu, nós te louvamos e te glorificamos. Muito obrigado. Muito obrigado por nos ajudar, por caminhar conosco, Senhor Deus. Quão abençoados nós somos. Como é maravilhoso que tu caminhes conosco, que tu nos guies, que tu nos acompanhes com tua graça, com tua palavra, com tua verdade, com teu amor, revelando pouco a pouco teu coração a nós. Nos ajude a aceitar a ti como o Senhor se revela a nós, porque isso nem sempre é fácil. Então nos ajude a aceitar a ti como o Senhor se revela a nós. Não a nossa versão de ti, mas quem tu realmente és. Nos ajude a te conhecer e a te amar, assim como nós somos conhecidos e amados por ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais parábolas, mais perguntas. E Jesus, assim, o contexto desses últimos capítulos é que Jesus já entrou em Jerusalém. Ouvimos ontem sobre a entrada em Jerusalém, no domingo de Ramos, né? Quando ele entrou montado no jumento, enquanto gritavam Hosana ao filho de Davi, né? Foi um dia muito importante. Então, tudo isso que a gente está vendo agora está acontecendo em Jerusalém. Ele está sendo questionado por escribas, fariseus e saduceus em Jerusalém. Tudo isso aqui é em Jerusalém. E vimos Jesus contar várias parábolas. Por exemplo, a parábola do banquete de casamento, que o rei manda convites para as pessoas virem ao banquete de casamento do seu filho. Tipo, tá tudo pronto, mas os convidados não querem ir. Na verdade, eles se recusam a ir, né? E ele está claramente se referindo aos fariseus e escribas, que se recusaram a ouvir a João e também a Jesus, que diziam que o rei não havia chegado. E daí o que acontece é que o rei manda chamar
todo mundo, os bons e os maus, mas tem uma parte bem enigmática. Palavra bonita, né? Uma parte bem enigmática no fim dessa parábola que diz lá: quando o rei entrou para ver os convidados, observou que um não usava traje apropriado. Disse-lhe: amigo, como entraste sem traje apropriado? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: atai-lhe pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ou seja, ele foi expulso. E você pode se perguntar: ué, mas ele tinha mandado trazer todo mundo, os bons e os maus? Ele achou que todo mundo ia estar vestindo o traje apropriado? Mas essa questão do traje, o traje ele tem uma simbologia por trás. O traje simboliza as condutas, as disposições necessárias para a admissão no reino. E eu já ouvi outros pais da igreja indicarem que o traje apropriado estaria se referindo ao batismo, porque o batismo indica que a pessoa está vestida com uma veste lavada no sangue do cordeiro através do batismo. No entanto, eu acredito que seja mais nessa ideia mesmo, do traje apropriado representar as disposições necessárias para admissão no reino. Tipo, só porque você vai à igreja não significa que você segue a Jesus, né? Eu já ouvi falarem que estar na igreja não te faz um cristão, assim como estar numa garagem não te faz um carro. Pô, verdade, né? E aqui você tem esse homem que não está vestido da maneira adequada. Ele não tem a disposição necessária para o reino. Ele tá lá. Mas, tipo, você estar fisicamente em um lugar não te faz parte dele, né? Espero que não tenha ficado confuso, mas enfim. Aí Jesus continua ensinando e ensinando, e talvez muitos aqui não saibam, mas no capítulo 22 tem essa questão sobre a ressurreição dos homens. E os saduceus eram uma ramificação do judaísmo que aceitava apenas os primeiros 5 livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Torá. E eles não acreditavam na ressurreição, nem em anjos e em outras coisas, mas o ponto é que isso era algo que eles discordavam. E o que acontece é que eles vêm a Jesus e o questionam sobre a ressurreição, apresentando essa história de um homem que casa com uma mulher, daí ele morre e todos os seus 6 irmãos também acabam casando com essa mesma mulher, porque, lembra, na lei de Moisés diz que os irmãos devem gerar filhos para o irmão falecido. Então eles fazem a pergunta: beleza, se isso existe de ressurreição, né? Então, quando eles ressuscitarem, ela vai ser esposa de quem? E Jesus responde de 2 maneiras. Primeiro, ele indica que no céu as coisas são diferentes. No céu não há casamento nem pessoas se casando. E isso não significa que você não terá um relacionamento especial com seu cônjuge quando chegar no céu. Eu imagino que você vai ter sim, assim como você vai ter um relacionamento com as pessoas no céu com quem teve na terra, né? Mas é fascinante porque Jesus também cita o livro de Êxodo, que os saduceus aceitavam, né? E ele diz: e a propósito da ressurreição, não lestes o que Deus vos diz? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos. E isso aqui é brilhante, porque Jesus cita um dos primeiros 5 livros ao responder aos saduceus. Ele cita um livro que eles aceitam para ensinar algo que eles se recusam a aceitar. É realmente incrível. Mas uma coisa que eu quero destacar antes de encerrarmos por hoje é sobre o capítulo 23, quando Jesus está falando com os fariseus e os escribas. E a primeira coisa que ele diz às multidões e aos discípulos é: na cátedra de Moisés sentaram-se os letrados e fariseus. Praticai o que vos ordenarem, mas não imiteis o que fazem, pois dizem e não cumprem. Isso é muito importante para nós, porque na igreja temos pessoas que receberam autoridade, temos padres, bispos, temos o Papa, eles receberam autoridade. Porém, eles nem sempre vivem à altura desse chamado. E Jesus, no contexto do Antigo Testamento, ele diz que eles sentam na cadeira de Moisés, que sim, eles têm a autoridade de ensinar. Então, ouçam seus ensinamentos. Mas alguns dos seus comportamentos não são dignos. Então, alguns dos seus comportamentos não devem ser imitados. Então, não vivam como eles. E podemos ver agora que, porque no Novo Testamento, Jesus estabeleceu uma igreja com uma certa hierarquia, dizendo: essa é a nova cadeira de Moisés, que na nova aliança é o trono de Pedro, né? E essa é uma posição de ensinar, uma posição de autoridade. Então, prestamos atenção nesses ensinamentos. Mas pode acontecer dessas pessoas não viverem vidas honrosas, de não buscarem a santidade. Portanto, se virmos isso acontecendo, não devemos imitar a forma como vivem. E isso é importante de entender. Mas daí ele continua, e isso é muito importante. Jesus continua a falar contra esses escribas e fariseus, e ele diz: guias cegos hipócritas. E isso é algo muito importante de notarmos no capítulo 23. Porque muitas vezes temos a imagem de Jesus como alguém que é meio
Café com leite, sabe? Meio paz e amor, dizendo: "Não, pessoal, relaxa, vamos todo mundo ficar de boa aqui, tá tudo bem, todo mundo aqui é amigo". E assim, claro, Jesus é o príncipe da paz, sim, ele é o trono da misericórdia, ele é a própria misericórdia. Mas ao mesmo tempo, Jesus traz essas duras palavras para os escribas e fariseus. E eu acho que precisamos entender que, tipo, eita, eu acho que a imagem que eu tinha de Jesus, a minha versão de Jesus, que nunca repreenderia ninguém por fazer o mal, nunca daria uma bronca em alguém, será que ela não está errada? Precisamos parar e pensar: será que essa versão que eu tinha de Jesus não fui eu que inventei? Porque aqui você vê Jesus dizendo: "Ai de vós, letrados e fariseus hipócritas, que pareceis sepulcros caiados, por fora são formosos, por dentro estão cheios de ossos de mortos e de todo tipo de impureza. Que por fora eles parecem bons, mas por dentro são corruptos", né? E é interessante porque quando um sacerdote, um padre ou alguém que ensina o cristianismo, o catolicismo, alguém falando sobre Jesus, quando alguém está disposto a ensinar com firmeza, às vezes as pessoas dizem: "Não, você não pode julgar, você não pode julgar ninguém por suas ações". E isso é parcialmente verdade. Jesus deixou claro, né? Não julgueis e não sereis julgados. E o que ele quer dizer é: não condene para não ser descondenados. Ou seja, eu não posso julgar o coração de uma pessoa. Mas ele nos manda julgar pelos frutos. Ele diz: Por seus frutos os reconhecereis. Uma árvore sadia dá frutos bons, uma árvore prejudicada dá frutos ruins. Assim, pois, pelos frutos os reconhecereis." Ou seja, devemos julgar os frutos, devemos observar as ações das pessoas, especialmente daquelas que estão nos dizendo o que fazer, né? Devemos ver suas ações e pensar: será que isso que ela está me dizendo é algo que eu deveria fazer? Será que essa pessoa está vivendo uma vida má ou uma vida de santidade? Devemos pensar nessas coisas e levar em consideração. Agora, isso é diferente de condenar alguém. Você não pode determinar se uma pessoa é boa ou ruim, mas você pode determinar se as ações delas são boas ou ruins. E aplicar essa mesma avaliação para si mesmo, né? Que às vezes, mesmo o nosso coração, nossa intenção sendo boa, nossas ações ainda foram ruins. Mesma coisa com outra pessoa. Você não julga o coração, mas julga as ações. E é isso que Jesus nos pede para fazer, e é isso que ele está fazendo aqui, e isso é muito importante. E, de novo, nem eu nem você temos a autoridade de Jesus, mas é importante reconhecermos que Jesus não era bobo, tipo, ele não era fraco. Jesus não era fraco. Ele era manso, sim, e humilde de coração, mas manso não significa fraco. Na verdade, ser manso é, tipo, eu já ouvi alguém descrever assim, né? Quando você doma um cavalo, que você pega um cavalo forte e selvagem e cuida dele para que ele se torne manso e permita que você o monte, ele ainda é um cavalo forte. Ele ainda poderia te jogar para longe se ele quisesse, mas ele não usa essa força. Então, Jesus é manso, que é diferente de ser fraco. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, mas ele os mantém sob controle. Sob controle da verdade, sob controle do amor e sob controle de sua própria vontade. Isso faz sentido? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar e que não tenha ficado confuso. Porque é muito importante para nós não focarmos só na misericórdia de Jesus ou só na sua justiça. Ambos são reais e precisamos ouvir tudo. Aliás, eu já disse isso antes, mas eu vou falar de novo. Ninguém fala mais sobre o inferno na Bíblia inteira do que Jesus. Ninguém. Ninguém fala mais sobre o inferno e como você pode escolher ir para um lugar em que haverá choro e ranger de dentes do que Jesus. Ele é quem mais fala sobre o inferno. Então, precisamos ter em mente que, sim, o inferno é real. O céu também, né? Graças a Deus, amém. Mas o inferno também é real. E às vezes ignoramos essa parte. O céu é a promessa de Deus e o inferno é uma possibilidade. É uma escolha que cada um de nós pode acabar escolhendo. Portanto, devemos dizer: Senhor, me ajude. Assim como São Paulo, que disse: treino o meu corpo e o submeto, para que não aconteça que, depois de proclamar aos outros, eu seja desclassificado. Então precisamos da graça de Deus, precisamos da graça dele todos os dias, independente de quem somos, porque o Senhor nos ama e ele luta por nós. Ele lutou por nós e ele nos deu essa escolha, onde podemos dizer: eu não tô nem aí, eu vou seguir meu próprio caminho. Ou podemos dizer: sim, Senhor. Obrigado por lutar por mim. Eu sou teu com todo o meu coração, alma e força. Estou rezando por você para que você diga isso hoje. E por favor, reze por mim para que eu também diga isso hoje. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.